Olá, estamos começando aqui pela sua TV Diário, o programa Esporte Diário. E você vai ficar sabendo de tudo que aconteceu no mundo esportivo no dia de ontem e também tudo que vai rolar no dia de hoje no meio esportivo. Nós vamos falar sobre o empate da seleção feminina de futebol em 0-0 com a África do Sul. Jogou muito bem, sem 7 titulares, mas mesmo assim mostrou um belo futebol. Não saiu gol, mas mesmo assim mostrou uma qualidade muito boa as jogadoras que entraram, no time titular. Também vamos falar sobre a seleção brasileira, que joga hoje o futuro da medalha. Ou seja, se perder ou se empatar, vai tirar na bolinha, dependendo do resultado do Iraque, para saber quem passa para a próxima fase da Olimpíadas. Vamos falar também sobre os clubes do Rio de Janeiro, no Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B. E vamos falar também dos clubes aqui da região. O americano continua trabalhando firme e forte, visando se preparar para o triangular final da competição. O time do Campos esteve ontem em Macaé e acabou vencendo por 1-0 o time reserva. O time do Macaé, até mesmo o time reserva, está perdendo, não está muito bem o time do Macaé. E também falar sobre o Goitacás, que vai fazer um jogo treino e será beneficente no dia de amanhã. Tudo isso e muito mais aqui no seu Esporte Diário. Na bancada comigo, o jornalista Nicolas Abreu. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Vamos destacar os assuntos de hoje. Olá, Ailton. Olá, você aqui ligado na TV Diário. E você pode participar, Lembrando que... É verdade. Pode participar. O nosso programa é super interativo. facebook.com/Esporte Diário TV ou no Twitter, twitter.com/Esporte Diário, e você vai ficar por dentro aqui do nosso programa e também interagir com a gente. É verdade. Você pode também assistir alguns dos programas que já foram passados aqui. Você pode ter a oportunidade de vê-los também através do Facebook, através do YouTube, Exatamente. Lá no nosso canal no YouTube, eu estou subindo aos pouquinhos os programas antigos e você vai poder acompanhar no final de semana mesmo. Já deve ter lá todos os programas da semana, na semana passada também. Então, você pode acompanhar, pode também acompanhar os erros do Ailton. Ah, legal. Gostei. É verdade, os erros do Ailton. É verdade. O apresentador sempre leva o raio, Mas tudo bem, não tem problema. A gente assimila muito bem essa situação. Vamos falar sobre a seleção brasileira feminina, que ontem, jogando contra a África do Sul, acabou empatando em 0-0. A torcida ficou decepcionada no primeiro tempo, porque esperava que a jogadora, a Marta, que foi eleita 5 vezes melhor do mundo, pudesse estar em campo, coisa que não aconteceu no primeiro tempo. No segundo tempo, a torcida pediu, o Vadão foi lá, atendeu, mas mesmo assim a seleção ficou no 0-0. Mas jogou muito bem, eu tive a oportunidade de ver o jogo, e a seleção se apresentou muito bem na partida. E olha que teve chances de matar o jogo, mas infelizmente é aquele dia que a bola não quis entrar. E o mais interessante de tudo isso, jogou coletivamente. Claro que algumas jogadoras queriam marcar o nome na história, teve a oportunidade de fazer a tabela, tentava até chutar para o gol para fazer o gol e mostrar que tem condições de ser titular. Mas mesmo assim mostrou um time coeso e que dá tranquilidade ao técnico Vadão, mesmo não tendo as jogadoras titulares, que a Cristiane está contundida, a Cristiane está com problema no bíceps femoral, mas mesmo assim o time mostrou uma qualidade muito grande que pode dar pelo menos esperança ao brasileiro de que pode buscar uma medalha, Nico? Com certeza, Ailton. A seleção brasileira feminina vem demonstrando um futebol digno que o torcedor brasileiro espera, de estar atuando dentro de casa, de ter uma preparação feita no próprio país. Você não faz aquela preparação fora de um país que você vai disputar a Olimpíada, como geralmente acontece. Isso já facilita muito. E uma seleção que mais uma vez mostrou um espírito competitivo, um espírito de coletividade. Isso que a gente não está vendo ainda na seleção brasileira masculina. Claro que as comparações que vêm acontecendo às vezes estão até um pouco desnecessárias, porque a gente sabe também que tem alguns colegas nossos aí que exageram, de ficar cobrando demais e comparando uma seleção brasileira feminina da masculina. Mas sim, tem que ser feito esse trabalho de comparação, mas um trabalho que também
coloque, né, mostre o retrospecto da seleção brasileira masculina ao contrário da seleção brasileira feminina. Hoje eu vejo muito mais um trabalho psicológico que tem que ser feito na seleção brasileira masculina, que na feminina, no momento, encontra-se esse trabalho psicológico muito bem elaborado. Elas se encontram bem mais preparadas para disputar as Olimpíadas do que a seleção brasileira masculina, que no momento ainda não está sabendo lidar muito bem com essa pressão. Ô Nicolas, no caso da seleção feminina, será que devido ao fato do Vadão ter pedido para que fizesse uma seleção permanente, e aí o que acontece? Teve a oportunidade de chegar para aquelas jogadoras que às vezes ficavam muito tempo sem emprego, porque não tinha campeonato brasileiro, não tem campeonato estadual. Muitos estados não têm esse tipo de competição e as meninas ficavam muito tempo sem atividade. O fato dele pedir para que fosse feita uma seleção permanente e aí a CBF se comprometendo através dos patrocinadores, fazendo com que essas jogadoras pudessem receber não aquilo que elas merecem, mas pelo menos ter, né, o como se sustentar sustentar a família e se manter jogando futebol. E isso está fazendo a diferença no conjunto, caso que a seleção pegou assim, fez aquele cata-cata, que a seleção é isso, é você selecionar os melhores e trazer para perto e fazer o time. Que está fazendo a diferença na seleção masculina, não teve esse conjunto, mais tempo trabalhando junto, porque cada um tem que defender seus clubes, outros clubes não querem nem liberar, como aconteceu com o Barcelona, com o Neymar. Ou você escolhe, ou você joga as Olimpíadas ou a Copa América, né? Como fez com o Messi, você escolhe Copa América ou as Olimpíadas. E isso tem prejudicado o desempenho da seleção masculina? É um ponto importante que você tocou e não vem sendo levado em consideração. A gente até comentou isso na semana passada, logo na estreia da seleção brasileira feminina, que agora existe um trabalho permanente. Antigamente a seleção feminina era montada às pressas, né? Era uma seleção que era montada na hora, em um pouco questão de 1 mês, 2 meses, e agora não, a seleção já vem de um trabalho sendo construído, tem esse planejamento. A seleção brasileira masculina deveria seguir essa mesma ordem, né? Mas no momento, como você destacou bem, pela falta de liberação de alguns clubes, que querem segurar o jogador até a última instância ali, sem dúvida, que é um jogador fundamental, são jogadores que podem fazer diferença. O próprio Neymar é um jogador que vem passando por isso, mas mesmo assim eu ainda analiso o momento da seleção brasileira masculina não é bom pela pressão causada por não ter vencido ainda uma Olimpíada, não ter conquistado um ouro já de algum tempo. E claro que já acontece também uma comparação da seleção brasileira masculina em Copas do Mundo e também com a seleção brasileira olímpica. Também tem que analisar que são seleções distintas. Sem dúvidas. A seleção brasileira masculina principal é formada por atletas da Olímpica, desde que os atletas da Olímpica se destaquem. Então são seleções opostas e, claro, que a ausência de conquistas em Copas do Mundo e também a ausência do ouro gera uma pressão ainda maior. No caso, vamos agora falar sobre a seleção brasileira que ontem recebeu a presença, a visita ilustre do técnico da seleção principal, o Tite. Foi lá conversar com os jogadores e fez aquele negócio, Foi lá e falou o seguinte: 20 minutos batendo papo com os jogadores da seleção olímpica. Será que ele foi lá e falou o seguinte: gente, veja só, o camarada aqui, Rodrigo Bicalho, é o treinador, vamos respeitar o cara, porque senão a gente vai fazer vexame. Ou foi lá e colocou o lado Tite de ser e foi lá e fez aquela preleção chamando pelos brilhos dos jogadores para que os jogadores pudessem entrar hoje com determinação e conseguir a classificação, Nicolas? Olha, Ailton, independente disso, eu já analiso que a presença do Tite ali, a presença dele física já é algo interessante, porque no momento falta ali alguma coisa que faça a bola entrar, que as coisas aconteçam na seleção brasileira olímpica, que no momento ainda não aconteceu. Então o Tite é um cara pé quente, vem do Corinthians com muitas conquistas, isso já é um ponto positivo, a presença dele está ali. Mas claro que o diálogo com os jogadores que deve ter acontecido, aparece a imagem dele tomando um café, mas lá dentro com certeza aconteceu esse diálogo e isso fez
com que os jogadores já tivessem um pensamento um pouco mais de respeitar a hierarquia. Claro que pode ser até que esteja acontecendo esse respeito à hierarquia, mas não está sendo demonstrado, pelo menos a gente que está acompanhando, pela televisão, acompanhando um pouco distante do dia a dia dos atletas. O mais interessante de tudo isso é aquela situação também que eles chegam o seguinte, aqui ó, se vocês não aceitarem a determinação do treinador, vocês já não estão aceitando dele, comigo vai ser diferente, não vai ser diferente. Então, tem meio caminho andado dessa, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, de vocês mulambada que está hoje na seleção olímpica, não ir para a seleção principal, filho. Porque se você não aceita a ordem tática do treinador, vai querer fazer comigo? Não vai. Então, já começa a pensar direitinho, vamos começar a tentar jogar bola no jogo, no caso de ontem, ele falou do jogo de amanhã, para que possa mostrar que realmente é a seleção brasileira que vai estar em campo. E a torcida, claro, que vai pegar no pé. Nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade de ver ontem, muitas pessoas viralizando uma camisa que aconteceu de um torcedor, que riscou o nome Neymar Júnior, botou Marta e fez coração. Muita gente liga, não, assim mesmo, acontece o programa ao vivo, Acontece o programa ao vivo. Então, muita gente riscando o nome de Neymar e colocando o nome da Marta. E o mais interessante, ontem o Zico chegou e falou o seguinte, Neymar como capitão tá de brincadeira. Me fez lembrar Gerson. Tá de brincadeira, né? O cara não tem. O Gerson Canhotinho. Então, na verdade, a gente espera que hoje a seleção brasileira possa honrar a camisa do Brasil, consiga a classificação, mesmo que não jogue tão bem. A gente não quer que o Brasil dê espetáculo, mas que pelo menos honre jogando futebol, aquilo que a gente está acostumado a ver. Ultimamente não tem jogado tão bem assim, mas pelo menos um futebol que a gente possa encher de esperança. Ou se não, faz o seguinte, perde logo, que aí não enche o coração do torcedor de esperança, que chega na hora, no meio do caminho e fica. Então, é melhor sair logo para não fazer vexame mais à frente, tá certo? Olha, vamos fazer mais a primeira pausa do programa e já voltamos com muito mais aqui no Esporte Diário, aqui pela TV Diário. É um instante só e já voltamos.